E aí, pessoal, já se inscreveu em nosso canal? Não se esqueçam, curta os vídeos aí, porque, como eu tenho falado, praticamente todas as semanas aí teremos novidades para vocês. Bacana? Muito bem. Hoje nós vamos mostrar uma coisa bem interessante. É algo que eu inventei, né? Vamos dizer assim. Eu criei uma forma diferenciada para tirar uma dúvida que a grande maioria dos concurseiros tem, beleza? Dá uma olhadinha para cá, olha o que eu escrevi. Se antes do verbo ou verbo bonequinho, a coisa após o verbo será objeto e o verbo VTD. Se antes do verbo não houver bonequinho, a coisa após o verbo será sujeito e o verbo será VI, que é um verbo intransitivo. Professor, bonequinho assim, que tipo de bonequinho? Filhão, dá uma olhadinha aqui, por favor. Ó. Vamos analisar a expressão desejo um fato, tá? Porque eu sempre tenho falado com os meus alunos que o objeto direto, ele se parece muito com o sujeito, né? Então, uma forma interessante de nós analisarmos é o seguinte, ó. Desejo um fato. Eu pergunto, antes do verbo desejar, tem gente? Tem bonequinho aqui? Esse bonequinho tá muito feio, tá? Tem gente aqui antes do verbo desejar? Tem sujeito antes do verbo desejar? Tem sim, professor. Quem? Eu. Então tem gente, tem um bonequinho. Então, se houver antes do verbo um bonequinho, a coisa, um fato, a coisa após o verbo será o objeto direto e o verbo será verbo transitivo direto, entendeu? Após o verbo, se houver coisa, né? E se antes do verbo houver bonequinho, a coisa será o objeto direto. Vamos analisar a expressão consta um fato? Consta um fato. Tem gente aqui antes do verbo constar? Tem alguém constando alguma coisa? Não, não tem. Então, antes do verbo, nós não temos bonequinho. Se antes do verbo nós não tivermos bonequinho, a coisa que estará após o verbo vai ser o sujeito, que no caso o bonequinho, né? E o verbo será o quê? Verbo intransitivo. Legal? Muito interessante essa dica, né? Antes do verbo houver sujeito, a coisa será o objeto. Antes do verbo não houver sujeito, a coisa será o sujeito e o verbo será intransitivo. Bom, passando para a próxima telinha aqui, interessante, porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas têm muitas dúvidas, né? Em relação à questão de concurso público, porque essas coisas caem em prova, né? Elas caem bastante. Então, temos que estar atentos a esses detalhes importantes aí. Bom, cuidado! Não é cuidado, é muito cuidado com o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Vamos lá? Verbo haver no sentido de existir, tá? Vamos lá. Há flores no jardim. Cadê o verbo? Aqui está o verbo. Há. Tem gente ou coisa antes do verbo? Não, não tem gente ou coisa antes do verbo. Logo, a coisa que está após o verbo flores seria, porventura, o sujeito e o verbo intransitivo? Não, não, não. É como se, para efeito assim, de aprendermos sobre essa questão de concurso público, o verbo haver, ele é um verbo muito inteligente, muito interessante. Eu falo assim para não dizer muito complicado, tá? Ele é um verbo muito especial dentro da língua portuguesa. É como se fosse assim, ó. Eu não posso chamar flores de sujeito, que é coisa após o verbo VI, né? O verbo haver, VI, porque todas as vezes que o verbo haver estiver no sentido de existir, a oração será o quê? Sem sujeito. Deixa eu ver se eu posso substituir o haver por existir. Existem flores do jardim. Deu certo? Deu certo. Se eu puder substituir o verbo haver pelo verbo existir, logo a oração será sem sujeito. Tá. Se a oração será sem sujeito, então eu te pergunto, qual que é a função sintática de flores? Flores, então, vai ser o quê? Objeto direto. Tá, então se é objeto direto, o verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Professor, mas não existe antes do verbo um sujeito, um bonequinho, uma pessoa, né? Mas é como se fosse uma exceção da língua portuguesa, tá? O verbo haver, a coisa será sujeito, a coisa será objeto, né? E o verbo será transitivo direto. No jardim é um adjunto adverbial de lugar, que no caso seria uma fofoca de lugar, porque todo adjunto adverbial
proverbial, ele é fofoca de alguma coisa. Legal? Gostou mesmo? Então não se esqueça aí, tá? Compartilhe com seus amigos aí, inscreva no nosso canal, bacana? Curte bacana o nosso vídeo aí, porque toda semana teremos novidades. Muito obrigado aí, tchau, tchau!